Muito bem, começando a segunda parte do nosso vídeo sobre escalda-pés. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai construir de fato o nosso escalda-pés. Então, lembrando, recapitulando o que a gente conversou no vídeo passado, a gente vai utilizar água morna, precisamos de uma bacia que caibam os nossos pés e também a gente vai utilizar sal grosso. Então, eu vou fazer uma misturinha aqui junto com vocês para uma utilização do escalda-pés. Eu preciso, então, de uma colher de sopa cheia de sal grosso. Então, lembrando que você pode usar tanto o sal grosso quanto o sal rosa do Himalaia. Essa quantidade de sal que eu tenho aqui é suficiente para os 2 litros de água quente para uma vez que eu utilizo o meu escalda-pés. Eu não preciso de muito sal. Assim como as plantas, a gente vai utilizar muitos benefícios fitoenergéticos. E o sal, ele não precisa estar em grande quantidade, porque o que a gente quer é que ele faça uma neutralização das energias do nosso corpo. Então, para isso, uma pequena quantidade é suficiente. Quando a gente fala das plantas, uma pequena quantidade das plantas também vai ser suficiente, porque apenas uma partezinha da planta já carrega todo o DNA dela e toda a energia dela. Então, como que a gente faz a escolha dessas plantas? O que eu sei, o que eu posso colocar, o que eu não posso? Como que a gente observa tudo isso? Como que a gente faz? Então, aqui, a gente vai seguir algumas regrinhas básicas. Pensando primeiro, a gente vai trabalhar com qual energia? Então, existem 2 tipos de energia, a energia Yin e a energia Yang. A energia Yin, ela está muito mais relacionada com as flores, é uma energia muito mais ligada ao feminino, aquelas plantas que gostam mais da madrugada, da noite e que carregam mais a energia da lua. Já as plantas Yang, elas têm muito mais a energia predominante do sol, elas são plantas mais de foco, de direcionamento, são plantas mais fortes. Alguns exemplos: a Marcela, tem algumas pessoas que chamam de Marcela, outras Marcelas, não está errado nenhum dos jeitos de falar. Essa plantinha, não sei se todo mundo conhece, é muito comum aqui na nossa região. Ela é uma planta muito feminina. Por que ela é uma planta feminina? Porque a Marcela, tradicionalmente, ela tem que ser colhida antes do sol nascer ou então de madrugada. Ela é uma planta que carrega muito a energia da lua, ela é mais suave. Normalmente as plantas calmantes possuem essa energia. Também são plantas mais relacionadas ao frio e, consequentemente, também estão ligadas mais aos nossos pés. As plantas Yang, que são mais relacionadas ao calor, ao sol, elas estão mais relacionadas com a nossa cabeça. Então, isso vai depender muito do que você busca com o seu escalda-pés. Eu quero me acalmar, eu quero um escalda-pés mais revigorante para eu fazer alguma coisa depois da utilização dele. O que eu preciso com esse escalda-pés? Vai muito também da hora que você está utilizando o escalda-pés. O que a gente sempre recomenda, como eu falei no último vídeo, é utilizar ele sempre à noite, justamente porque a gente passa o dia inteiro, ou se caso você trabalhe de dia, né? A gente passa o dia inteiro em contato com as outras pessoas, trocando essas energias, em contato com energias estáticas, energias elétricas, e tudo isso vai se acumulando no nosso corpo. Então, o ideal é sempre fazer no final do dia, ou então, se caso você trabalhe de madrugada, fazer logo que você chega e depois buscar se recolher um pouco. Mas a finalidade dele é você que vai decidir, é você que vai escolher para que vai ser o teu escalda-pés. Eu vou dar 2 opções aqui para vocês. Uma opção mais calmante com uma energia mais yin. Outra coisa também que a gente sempre observa é, além dessas energias Yin e Yang, também é muito relacionado com o que eu estou buscando no escalda-pés e também com os elementos naturais. Se você não sabe do que eu estou falando, os elementos naturais, eu fiz 2 vídeos, aliás, na semana passada, falando um pouco mais sobre eles, e vocês vão entender bem a partir daqueles 2 vídeos. Mas, por exemplo, se eu estou querendo aterrar, se eu estou querendo
me acalmar, se eu tô querendo puxar toda essa energia que eu estou com a cabeça muito agitada, se eu for utilizar uma camomila, a camomila é calmante, mas eu tenho que ter noção que a camomila também ela é muito volátil. Então eu preciso de alguma outra planta que junto vai conseguir me aterrar um pouco mais. Somente a camomila não ia trazer isso. A camomila ela tem muito o elemento ar e pouco o elemento terra. Então, por exemplo, outra planta aqui, essa aqui, essas são folhas de dente de leão. Essas folhinhas aqui do dente de leão são folhas que carregam muito a energia do elemento terra. Então, se você voltar naquele vídeo, você vai entender um pouco mais também o porquê. O eucalipto, outro caso que eu tenho aqui. O eucalipto, possui uma árvore muito alta, ele tem muito elemento ar. Todas essas folhas mais altas de árvores carregam muito o elemento ar, então é um dos casos também. Se eu estou buscando mais força, mais foco, se eu preciso ainda fazer alguma coisa logo depois de fazer o escaldapés, ou se eu estou me sentindo desmotivado e eu preciso dessa força, a gente pode utilizar o manjericão. O manjericão é muito yang, ele possui muito essa energia predominante do sol. Eu posso misturar o yang, o manjericão, com alecrim, por exemplo. O alecrim também é uma planta muito forte. Outra planta que eu gosto bastante são as hortelãs e as mentas. Toda essa família das hortelãs e das mentas, elas têm a capacidade muito de harmonização. É uma das únicas plantas que conseguem equilibrar os nossos 7 chakras. Então, a gente pode ir fazendo essas misturinhas de plantas medicinais para o nosso escaldapés. O que eu gosto de prestar atenção? Eu gosto sempre de utilizar quando eu quero fazer uma limpeza energética, um descarrego dessas energias negativas. Eu gosto sempre de escolher números ímpares de planta, não passando de 5. Então eu posso fazer o escaldapés somente com uma planta, ou com 3 plantas, ou com 5 plantas também. Se caso eu quero um escaldapés mais de harmonização, mais de aconchego, não tanto para limpeza, mas para acolhimento mesmo, aí sim eu vou escolher os números pares de planta. Então eu vou utilizar 2 plantas diferentes, ou 4 plantas diferentes, ou até 6 plantas diferentes. Eu não aconselho passar muito desse número, porque aí já são muitas plantas, muitas energias diferentes, aí você já não vai mais saber o que você está colocando no escaldapés e o que ele vai te trazer de benefícios. Então, como que a gente faz? Eu quero fazer um escaldapés, então, aqui junto com vocês, que seja um escaldapés para me trazer mais produtividade, me trazer mais foco, mais direcionamento da minha mente. Eu vou escolher, então, folhas de louro. O louro tem uma energia muito forte de vitória, de força, de conseguir alcançar os objetivos. Só que, olha só, por que eu não utilizo folhas verdes nesse meu escaldapés? Justamente pelo fato de que se eu não vou utilizar ele, eu posso guardar ele em frasquinhos assim como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Se eu não usar toda essa misturinha, eu tenho a chance de guardar. Você pode fazer com plantas verdes? Pode sim. Só que aí você tem que utilizar essa misturinha toda que você fez no mesmo dia. Eu gosto sempre de fazer um pouquinho mais, fazer um potinho desses inteiro e deixar guardadinho para eu utilizando também para facilitar um pouco a minha vida. Então, nesse caso, se você for guardar o seu escaldapés, aí sim você tem que utilizar as plantas desidratadas. Só que aí, o que acontece? Olha só, eu tenho folhas de louro, elas foram cortadas pela metade, então para elas desidratarem melhor. Eu vou colocar essas folhas aqui inteiras desse modo no meu escaldapés? Não. Quanto menor for a planta, melhor, porque mais superfície de contato dessa planta vai entrar em contato com a água. Então é melhor para extrair todos os benefícios dessa planta no escaldapés. Então a gente precisa de uma tesourinha e a gente vai fazendo o corte dessas plantas de forma bem pequenininha, assim, quanto menor for o corte dessas plantas, melhor é pra gente.
Então, a gente vai cortar todas elas. Qual é a quantidade de planta que a gente utiliza para colocar no escaldapés? Eu gosto muito de pensar em mais ou menos, uma quantidade de 1 colher de sopa cheia. Se caso você ache um pouco ruim medir pela colher de sopa, você pode picar todas elas separadinhas e pegar um punhadinho. Então, quando eu falo um punhadinho, deixa eu pegar aqui, por exemplo, esse é o manjericão roxo. Um punhadinho de planta é mais ou menos isso aqui. Vocês estão conseguindo ver? É quando eu junto as pontas dos meus dedos e eu consigo pegar uma quantidade razoável de plantas. Então, olha aqui, essas folhas aqui são folhas de menta. Mais ou menos essa quantidade que eu peguei aqui é suficiente para uma misturinha de escaldapés. E aí eu junto tudo isso, mas lembra, não é um punhado de cada, é um punhadinho no total. Então eu tenho que dividir tudo isso, depende qual a quantidade de planta que eu vou utilizar. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do escaldapés que eu tenho guardado. Então vocês podem ver que há uma misturinha bem homogênea entre a quantidade de planta e a quantidade de sal. Vocês vão vendo, vão fazendo e vão sentindo. Não existe certo e errado nesse caso, mas vocês podem ir sentindo o que vocês querem ir colocando e façam desse momento um momento muito introspectivo, muito de sentir o que vocês estão fazendo. Peguem a planta, sintam o aroma dela, a textura, conversem com a planta, experimentem esse momento como um momento muito de relaxamento para você construir o seu próprio escaldapés. Quem já fez oficina com nós de escaldapés sabe que esse é um momento muito legal e que essa oficina ela dura horas e horas e horas porque a gente ensina exatamente todos esses passo a passo que eu estou trazendo de forma rápida para vocês. A gente fica por mais tempo, a gente faz uma conversa com o nosso corpo, entende o que o nosso corpo está pedindo e aí a gente vai montar o escaldapés. Então essa misturinha vocês podem fazer de acordo com o que vocês desejam. Então aqui nesse caso desse meu, eu vou estar utilizando o louro, as folhinhas de louro. Eu também posso colocar manjericão e eu também posso colocar menta. Vai ficar um escaldapés muito para direcionamento, para foco, para aqueles momentos em que eu não sei o que fazer e eu preciso de uma orientação, eu preciso estar mais ativa. Então, esse escaldapés vai me ajudar nisso. Se, por exemplo, eu quero um escaldapés calmante, eu posso utilizar lavanda, as folhas de lavanda ou as flores. Eu posso utilizar a marcela, como eu falei anteriormente para vocês. Eu posso colocar camomila. Se caso eu quero um escaldapés que consiga fazer uma limpeza profunda, uma limpeza energética. Eu posso colocar folhas de eucalipto, eu posso juntar com louro, eu posso juntar com salvia, alecrim e aí eu vou trabalhando, vou brincando com as plantas. Esse é um momento muito legal de fazer isso. Eu trouxe um exemplo aqui do escaldapés, que é um dos mais vendidos da Planta Amor, e a composição dele é a seguinte: ele possui sal grosso, então, salsa, folhas de salsa. A salsinha, essa mesmo que a gente utiliza na comida, ela é muito boa como diurética, então é uma dica para vocês. Também casca de laranja e manjericão. Então, olha só, eu vou ler para vocês entenderem qual que é o benefício dessa misturinha toda. Então, essa composição de plantas tem ação harmonizadora do corpo, justamente pelo manjericão tá aqui no meio também. É diurético e distribui energia solar de clareza por conta da casca da laranja. Ideal para momentos de foco, de fadiga e desorientação. Então, quando precisa de um direcionamento, o escaldapés Ser da Terra, que é um dos que a gente vende, vai ajudar muito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido mais ou menos as regras que a gente segue. E também, se caso ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra gente que eu vou adorar responder pra você e a gente conversar um pouquinho mais. Eu espero que você tenha gostado e até mais!